Senhor, queridos, capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15 e versículo 21. Nós estamos em um culto com as famílias e Deus me fez pensar sobre esse texto nesta tarde. E eu gostaria, com a ajuda do Espírito de Deus, compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E tenho certeza de que Deus tem algo especial para todos nós nesta noite. Capítulo 15 do Evangelho de Mateus, versículo 21, a história da mulher cananeia. Diz assim o texto: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: Despede, que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Tomai o vosso assento, em nome de Jesus. Queridos, Jesus Cristo estava na região da Galileia, onde ele havia crescido, onde ele havia pregado e feito inúmeros sinais. E Jesus se direciona para o norte, em direção a essa região de Tiro e Sidom. E essa região é uma região que ficava fora dos limites de Israel. As tribos que foram distribuídas pelo território da Palestina não compreendia o território de Tiro e Sidom. E a Bíblia chama essa mulher de mulher cananeia. Então essa mulher morava na região que historicamente fora ocupada pelos cananeus. A gente conhece a fama dos cananeus, a multidão de deuses que eles tinham, a forma promíscua que eles serviam a esses deuses, inclusive com rituais sexuais. Mas o interessante é que mesmo com essa má fama dos cananeus, Jesus se direciona para lá, passa por algumas aldeias e chega a essa região. Eu não sei quem, não me chegou essa informação ainda, mas alguém disse para a mulher cananeia, anônima, que Jesus estava fora dos territórios de Israel e passava próximo da sua casa. Oportunidade não se perde, porque Jesus não costumava sair. Jesus sempre pregava nos limites de Israel. Mas quando essa mulher ficou sabendo que ele estava fora, ela logo sai de casa. Eu acho interessante, porque ela sai de casa pressionada, compelida por um problema gravíssimo. Essa mulher sai impulsionada por uma motivação extremamente triste, miserável. Porque a Bíblia diz, ela mesma confessa, que ela sai de casa ao encontro de Jesus, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada.
eu fico pensando na condição desta mãe. Porque a filha, não sabemos a idade, mas provavelmente uma criança ou adolescente, que era possuída por demônios, e esses demônios lhe causavam enfermidade, e a menina vivia reclusa em casa por causa da possessão. Ela tinha um cenário miserável, aterrorizante em casa. Só quem já conheceu ou conviveu com pessoas que já tiveram possessão maligna dentro de casa sabe a miséria que é, a covardia que é a possessão. Uma vez nós fomos visitar um assentamento onde tinha umas famílias que nós estávamos visitando e orientando acerca dos primeiros passos na fé, e fomos chamados a uma casa vizinha onde uma família inteira era oprimida por Satanás. E a mulher relatava que quando vinha essa possessão, uma família pobre, uma casinha de lona, mas quando vinha essa possessão, a mulher se jogava no chão, pegava todos os mantimentos da casa e jogava fora. Depois que a mulher passava a possessão, além daquele trauma de ser usado por Satanás, está sob a influência de Satanás, a família padecia de uma fome miserável. O pastor orou e ela foi liberta. Mas é terrível o cenário. Essa mulher tinha em casa uma filha, e essa filha estava atormentada. A mãe sai, a mãe vai buscar ajuda. Eu acho interessante essa relação entre a Bíblia e a mulher. Tem uns camaradas aí, uns progressistazinhos, que estão querendo colar o rótulo na palavra de Deus de machista, de retrógrada. Podem falar o que quiser, ela é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, pelo contrário do que dizem esses progressistas, ela sempre valorizou a mulher. E ela descreve fatos e eventos em que a mulher, pela sua conduta, mudou a situação. A realidade foi mudada pela conduta de mulheres. Eu posso assegurar para os irmãos que é a primeira religião que coloca a mulher no seu estado em que Deus a criou de serva, de sendo agente das bênçãos do Senhor. Essa mulher sai de casa, busca ajuda, vai ao encontro de Jesus. Ela ouvira muitas informações maravilhosas acerca de Jesus. A Bíblia diz que a fama de Jesus precedia a sua presença. Ou seja, antes de Jesus chegar, já chegava a fama dele. Era ele que curava leprosos, restaurava a vista aos cegos, coxos e aleijados saíam andando, carregando a própria cama, o próprio cobertor, mortos eram ressuscitados. Então a fama de Jesus era de alguém extremamente poderoso. A mulher identifica Jesus, e pelo que Marcos nos fala, ele faz o mesmo relato no capítulo 9. Marcos diz que a visita de Jesus a Tiro e Sidom era para ser uma visita silenciosa. Ele entrou na casa de alguém e ficou ali recluso, mas a mulher descobriu que Jesus estava lá. Alguém falou: olha, aquele que você busca e precisa está ali. E a mulher não teve dúvidas. Ela gritava, ela clamava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A teologia da mulher estava muito bem calibrada, porque quando ela diz Jesus, filho de Davi, ela estava dizendo: eu sei que tu és da linhagem de rei, eu sei que tu és um monarca, eu sei que apesar de nos limites de Israel não te reconhecerem como Deus, eu sei que tu és filho de Davi. E ela diz: tem compaixão de mim, ou seja,
Só Deus poderia ser compassivo com alguém. E ela dizia: Senhor, tu podes ter misericórdia de mim. Tu podes olhar para mim com um olhar diferenciado. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela está dizendo: Senhor, eu sei que tu és mais poderoso do que a possessão que está em casa. Eu sei que existe uma possessão em casa que atrofia minha filha, que adoece a minha filha, mas tu és mais poderoso do que esta possessão. Ela está declarando o poder soberano de Jesus sobre todas as hostes infernais, e eu declaro e repito nesta noite: Jesus é mais poderoso do que qualquer hoste infernal, do que qualquer força das trevas. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Aleluias. A história nós conhecemos. A mulher chega próximo de Jesus, começa a clamar. E Jesus tem algumas reações não esperadas. Mas essa mulher nos ensina uma série de lições. E eu gostaria de pensar um pouquinho sobre elas. Primeira lição que essa mulher nos ensina. Essa mulher nos ensina que os nossos problemas devem ser direcionados àquele que tem poder para resolver. A sua filha não estava mais apta para sair de casa, mas ela sai de casa e, como uma representante do problema da filha, ela se dirige a Jesus. Muitas vezes em nossos cultos, em nossos ajuntamentos, há pessoas que vêm aqui, tem um baita de um problema em casa, talvez até tenta trazer toda a família para a igreja, talvez o filho problemático, talvez a filha rebelde, talvez o marido cachaceiro, quem sabe há um esforço, quem sabe há uma luta para tentar trazer, porque acredita-se que aqui existe a liberação das bênçãos do Senhor, mas não conseguem. Nós que trabalhamos com discipulado, nós sabemos, convivemos com isso. Olha, eu tenho que ir para a igreja, mas meu marido não gosta, meu marido não quer ir, meu marido não aceita, ele não gosta nem de passar na frente de um templo. Mas essa mulher nos ensina a primeira lição: se você não pode vir com todos eles, venha você. Porque como essa mãe não consegue levar a filha para fora de casa, ela fala: eu vou sozinha. Eu vou lá e busco ajuda para a minha filha. E eu quero antecipar um argumento para vocês aqui nesta noite, baseado naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Você que tem vindo à casa de Deus como representante da sua casa, você que vem aqui e chora diante do altar, clamando intervenção do Senhor pela sua família, eu quero dizer para você que Jesus ainda realiza milagre à distância. Pode ser nesta noite que você vai chegar na sua casa e o cenário será diferente por causa da sua fé em Cristo Jesus. Aleluias. Ela vai ao encontro de Jesus, ela pede pela filha, ela intercede pela família. E é interessante isso, falar num culto de famílias sobre esta nossa prática de direcionarmos a Deus os problemas familiares. Quem sabe você não esteja classificando os problemas da sua casa como um problema de possessão demoníaca ainda, porque pode ser que se manifeste de formas variadas as tribulações, mas Deus tem solução para cada problema que a sua vida apresenta.
Mas Jesus é o Todo-Poderoso Filho de Deus que é capaz de intervir na sua história. Eu não sou irresponsável de dizer para você que todos aqui sairão com a resposta nesta noite. Mas eu quero dizer para você, continue clamando e pedindo. Porque Ele tem poder para intervir na sua história. E dar a você a bênção desejada. Para que o nome de Jesus seja mais uma vez glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda lição. Essa mulher nos ensina a não nos desvanecermos com o cenário negativo. Olha que coisa interessante. Ela vem gritando atrás de Jesus. E pelo contrário do que a sua expectativa havia proposta, Jesus a ignora completamente. Jesus não a vê, ou faz de conta que não a vê. Ele estava no seu caminho e ela grita. E os gritos dessa mulher não interrompem a caminhada de Jesus. Ele continua andando. Ele continua indo para onde estava indo. De maneira que foi tão incômodo aquilo que os discípulos falaram: Senhor, essa mulher vem gritando atrás de nós. Despede essa mulher. Na minha opinião, os discípulos estavam mais preocupados com a estética do movimento do que necessariamente com o problema da mulher. Ele estava como que dizendo: Senhor, olha que vergonha. Nós estamos aqui 12 homens, o Senhor 13. E nós estamos aqui, todos nós aqui. E essa mulher gritando atrás de nós. Dá um jeito nessa balbúrdia. E ela ouve provavelmente Jesus dizer para os discípulos: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cenário negativo. A mulher vem gritando, a mulher vem clamando, e a argumentação de Jesus é: eu não tenho nada a ver com a história dessa mulher. Não é o momento dessa mulher. No relógio do plano de Deus, aquela mulher estava fora, mas ela é inteligente. Se eu não sou da casa de Israel, talvez ela pensou. Por minha conta eu digo isso. Por que ele está fazendo? O que ele está fazendo fora dos limites, então? Existe uma porta aberta para mim aí. Se é só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, o que o Senhor está fazendo fora? O Todo-Poderoso Filho de Deus sabia o que estava fazendo. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se fosse metade de nós aqui nessa noite, a gente diria: ah, me disseram errado, esse homem é truculento. Esse homem, olha aí, esse é jeito de me atender. Né? Olha que coisa, me disseram que seria uma coisa legal, que haveria um bom atendimento, que ele era compassivo. Olha como ele me trata. Primeiro me ignora, e quando fala de mim, fala que eu não sou problema dele. Mas essa mulher ensina-nos uma lição ainda maior. Ela ensina que uma humilhação, a adoração humilhada, altera o cenário. Essa mulher ensina que a adoração humilhada, porque é a legítima adoração. Eu acho que nem tem como adorar se não for humilhado. A adoração válida é aquela que nós estamos quebrantados, como o grupo de louvor e os jovens cantaram aqui. Meu Deus, parece que a gente diminui mais e tem só uma expressão dizer: a ti seja a glória. O louvor, eu sou um farelo, o Senhor é o Todo-Poderoso. Mas essa mulher nos dá uma lição maravilhosa, que ao ouvir a negativa de Jesus, ela vem aos pés de Cristo, se prostra e o adora. Irmãos, ela não está disposta a voltar para casa e conviver com o problema que ela tinha. Ela chega, eu penso que ela interrompe a caminhada de Jesus, se amontoa no chão e diz assim: socorre-me, me ajuda. Ao invés de ir embora, ela fala: me ajuda. A adoração humilhada
É uma coisa impressionante. E eu sei que aqui tem pessoas que vieram aqui pela graça e pela fé a este culto nesta noite, porque há situações que elas tiram o prazer da nossa vida. A gente fica numa condição, perde todo o sentido de viver. Mas na medida em que nós nos esforçamos e viemos aqui com o nosso coração rasgado, quebrantado, contrito, a palavra de Deus garante que há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Ele está olhando para as tuas lágrimas nesta noite. Você chora na dor, você clama no sofrimento, e a sensação é de que você está clamando à toa, está falando sozinho, negativo. A adoração na humildade, ela exalta o poderoso nome de Jesus. Quantos estão sentindo a presença dele aqui? Aleluia. Essa mulher sabe o que está fazendo. Outra lição maravilhosa. Essa mulher nos ensina que há uma diferença entre o não de Deus, pedagógico, para nos provar, e a soberana vontade de Deus. Aquela mulher percebeu que aquele não, que aquela recusa, que aquela negativa não era um não absoluto. E aqui é interessante pensar, porque há níveis de necessidade e há níveis de clamor. Tem pessoas que falam assim: Senhor, estou com uma dor na coluna aqui, mas se o Senhor não me curar amanhã, não tem problema, porque eu sei, já está marcado o fisioterapeuta também, né? Eu estou com uma dor na perna, mas também já tem tratamento, né? Então eu estou, fica tranquilo, pode vir, mas vem com calma. Mas há aquele tipo de clamor, que aquele que clama não tem outra opção. Que aquele que clama não tem plano B. Que a gente fala assim: Senhor, se o Senhor não intervir agora, eu estou acabado. Senhor, se tu não abrires uma porta, eu vou dar com a cara no rochedo. Se o Senhor não abrir esse mar, a gente vai morrer afogado. Se o Senhor não fizer um milagre agora, o meu filho, a minha filha, o meu marido, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui. É uma diferença, porque existe a absoluta e soberana vontade de Deus, em que Ele vai dizer não para nós, e não adianta, é não mesmo. Mas há muita possibilidade de inclusive trabalharmos e dialogarmos diante de Jesus. Ele mesmo contou uma parábola para nós sobre o juiz iníquo, dizendo: aqui está a lição para vocês clamarem sempre e nunca desvanecer. Ele fala de um juiz iníquo que não conhecia Deus, mas que uma mulher pobre ia todo dia lá, pedia: juiz, faça justiça à minha causa. Ora, o homem não tinha nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa em favor daquela viúva, mas por causa da importunação, traz essa viúva aqui, eu vou julgar a causa dela e julgar procedente, porque eu não aguento mais essa viúva todo dia na porta do tribunal. Aí Jesus falou assim: o juiz iníquo é capaz de ir pela importunação, pela persistência, é capaz de dar favorável a causa para alguém, quanto mais o nosso Pai do céu. E tem muita coisa que a gente não recebe, porque a gente aceita o diagnóstico fácil. Ah, não vai dar, então beleza, eu vou seguir minha vida. Mas essa mulher está dizendo: não tem plano B, o Senhor vai fazer, a minha filha está miseravelmente endemoninhada e eu preciso que o Senhor opere o milagre. Aleluias. Essa mulher não quer desistir. Jesus fala para ela: não é bom pegar o pão dos filhos
e deitá-los aos cachorrinhos. Os irmãos pensam em cachorrinho como pet, né? Bichinho de estimação. No contexto bíblico, na cultura bíblica, cachorrinho não é pet. Judeu não é amigo de cachorro. No tempo de Jesus, pior ainda. Então Jesus está falando de fato da condição miserável daquela mulher. Eu não posso pegar um milagre que eu vim trazer para os filhos de Israel, uma libertação que eu vim trazer para os filhos de Israel, e entregar para um cachorro. Eu não posso fazer isso. Ele diz, não é bom eu pegar o pão da mesa, que os filhos vão comer, e ao invés de alimentar filhos, alimentar os cachorrinhos. Até onde eu e você estamos dispostos a chegarmos para receber e alcançar uma bênção do Senhor? Irmão, eu preciso da bênção, mas humilhação não. Ah, mas eu vou dizer para você, eu preciso ser abençoado, mas não levo desaforo para casa. A mulher prostrada, dialogando com Jesus, conversando com Jesus, trabalhando diante de Jesus em oração, e recebe uma outra sentença dessa. Mas agora preste atenção, essa mulher nos ensina também que a humilhação é uma plataforma para o milagre de Deus. Porque ali aonde ela está, do lugar aonde ela está, foi ignorada, disse que não pertencia ao povo de Jesus, o povo judeu, depois foi chamada de cachorrinho, mas ao invés de se revoltar e dizer, ah Senhor, me disseram errado, o Senhor é um homem muito ruim, pelo contrário, ela fala, sim Senhor, eu aceito a condição, é exatamente essa, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Senhor, eu sei que eu sou, aos olhos do Senhor, aos olhos das nações de Israel, eu sou alguém indesejado, mas migalha também é pão. Eu aceito. Eu acho interessante isso. Eu acho isso maravilhoso. Porque a mulher desce a um nível exatamente onde Jesus queria que ela chegasse. Jesus provou a sua fé, testou os seus limites. E essa mulher insistentemente clama a Jesus. Ela desce a um nível de humilhação que não deixa opção para Cristo, a não ser dizer, mulher, grande é a tua fé. Agora olha que mudança no cenário. Jesus está ali com a mulher em frente a ele, ela está relutante em desistir, ela está agonizando diante dele, ele atesta num nível muito profundo, e ela se dirige a ele dizendo, Senhor, eu aceito o teu tratamento, eu aceito os teus termos, eu aceito a tua condição, eu posso ser humilhada em público, eu aceito o tratamento que o Senhor quiser, contanto que minha filha seja liberta, contanto que a minha filha seja liberta daquela possessão. E Jesus falou para ela, grande é a tua fé, e seja feita para contigo aquilo que tu deseja. Olha que mudança, a mulher que estava sendo ignorada até agora há pouco, agora está determinando o formato do milagre, porque Jesus disse para ela, do jeito que você crê, acontecerá, pode ir para casa. Aleluia. E eu imagino que essa mãe mentalizou a filha
liberta em casa. Quando Jesus liberou essa palavra, ela, é minha. O Senhor falou que vai estar liberta, então eu tenho certeza que vai ser. Ela mentaliza a filha liberta em casa. E a Bíblia diz que indo ela para a sua casa, chegando lá, pelo contrário do que os outros dias apresentava, a possessão maligna, quem sabe quebrando todos os copos da casa, fazendo aquela arruaça, a casa está em silêncio. A filha se encontra liberta, porque a palavra do Senhor alcançou a sua filha lá onde ela estava. E eu repito o que eu disse no início: Jesus é capaz de aqui, aonde você estiver, e lá na sua casa alcançar a sua família, alcançar o seu filho. A gente está vivendo um tempo muito difícil, em que a nossa juventude, os nossos filhos, vivem numa incerteza ainda maior do que a nossa, bombardeado por todo tipo de influência maligna. Eu dou aula, trabalho em colégios públicos. Meu Deus, que situação, que dificuldade. Mas eu me alegro na esperança, porque eu ainda vejo pais chorando e clamando para Jesus sustentar os seus filhos. Tem até umas campanhas do Círculo de Oração dizendo: mães de joelho, filhos em pé, não é assim? E eu digo para vocês, tem respaldo bíblico, porque enquanto a mulher cananeia está ajoelhado aos pés de Jesus, a palavra dele é liberada, e a possessão demoníaca à distância bate em retirada, dizendo: acabou o tempo do nosso reinado aqui, ele mandou de longe, mas vamos sair, porque há poder no mandado de Jesus. Eu quero orar com a igreja nesta noite, mas eu gostaria que você pensasse sobre esta nossa condição. Quem da sua família precisa de uma intervenção do Senhor? Você veio aqui, você está aqui, veio aqui representando a sua família. Não quero emocionar você, a palavra não precisa disso. Mas eu só quero que você pense no problema que você tem e apresente ele a Jesus agora. Diga para ele qual a profundidade da sua aflição. Tem problemas que machucam demais o coração dos pais. Há situações que os filhos se envolvem, que os pais ficam destroçados, arrasados. Eu digo isso porque minha mãe sofreu 6 filhos, com exceção da Raquel e da Josi, que nunca saíram da igreja. Todos os outros deram uma passeada lá fora. E eu me lembro um dia de chegar de madrugada em casa, e eu entrei, a porta da cozinha ficava aberta, então a gente entrava bem de levezinho, para ninguém acordar e para terminar a noite, dormir. Eu lembro que eu fui abrir a porta do meu quarto, a minha mãe estava sentada no escuro, em cima da minha cama, chorando, e disse: eu não aceito perder você para o mundo. Isso dói no coração. Não preciso nem dizer para os irmãos, eu me senti o maior covarde do mundo. Falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Nem esse gosto para minha mãe eu dar. Mas isso machuca o coração da mãe e do pai, né? Machuca. Como eu disse, talvez nós não estejamos falando de um nível de possessão como essa menina, mas de influências, de comportamentos. E dói na alma. Pai e mãe quer ver filho na igreja, quer que esteja aqui com a gente. Talvez você está aí no banco, o coração apertado, porque você queria que teus filhos estivessem aqui. Estão todos no mundo. Mas Jesus é poderoso para alcançar. Eu
sei que está acontecendo algo extraordinário aqui nesta noite. Eu já ouvi vários testemunhos de Jesus entrar na balada, fechar o coração do jovem que estava lá e dizer: não é teu lugar aí, rapaz. Continue clamando por ele, mãe, pai, continue orando. O nosso Jesus não é um Deus insensível. Ele testou essa mulher, mas ele ia curar. Ele saiu lá do território porque ele já ia fazer o milagre. Isso estava na mente dele. Deixa eu dizer para você que ele veio aqui nesta noite para libertar, para restaurar, para dar vitória. Aleluia. Receba encorajamento aí. Você que disse há poucos dias: estou orando, mas parece que estou sozinha. Não há nenhum movimento contrário daquilo que está acontecendo. Deus está contigo, irmã. Jesus está contigo nesta luta. Não desista. Mais cedo do que você imagina, Ele virá em teu socorro. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, eu vou dar 1 minuto, 2